Ok, vamos começar, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da mentoria Reconnect. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento de casal. É um tema tão amplo, tão complexo, tão profundo e tão gostoso de falar. E hoje eu comecei a olhar. Eu tenho 3 livros que eu gosto muito, que são minhas referências com relação a esse tema de relacionamento de casal. Mas eu queria trazer algo essencial para vocês. Eu queria trazer, como para muita gente isso é novo, ele é um movimento novo, um movimento sistêmico, está chegando pela primeira vez, eu quis trazer algo de uma forma simples, mas essencial para que todos consigam fazer essa construção comigo sobre o nosso lugar nas relações, sobre da onde e como a gente pode fortalecer o nosso relacionamento. Quem está numa relação, quem já é casado ou que está namorando, que mora junto, vai poder olhar com outros olhos para a sua relação. E por que eu falo olhar para a sua relação? Porque a gente não olha para o outro dentro de um relacionamento de casal. A gente olha para a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente contribui com a relação, a gente contribui com esse movimento que é a relação de casal. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero que vocês mandem perguntas, quero que vocês participem, tirem suas dúvidas. Se alguém quiser ficar com a câmera ligada, fica à vontade. Se alguém quiser ligar o microfone, levanta a mãozinha e para ligar o microfone para fazer perguntas também, fiquem à vontade, tá? A aula de hoje vai ser bem gostosa, vai trazer algo bem essencial para vocês, que é o que a gente precisa para dar o primeiro passo, para dar aquele start que a gente precisa na nossa vida, para melhorar as nossas relações. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo, gente, a tela da apresentação? Então, gente, vocês podem escolher qual tela fixar para que vocês visualizem, tá? Quem quer fixar a tela da apresentação, clica naquele alfinetezinho que tem em cima para quem está no computador. Para quem está no celular, clica nos 3 pontinhos e em fixar tela, fixar janela, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá, gente. Relacionamento de casal. O que é um relacionamento de casal? E aqui eu trago um conceito do nosso querido Bert Hellinger, onde ele diz que só se pode amar o imperfeito. O imperfeito nos atrai, descansa em si, bem longe de uma vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente o imperfeito resulta um impulso de crescimento, não o perfeito. E olha como isso é profundo, gente, porque quando a gente compreende essa dinâmica da imperfeição e nós nos reconhecemos como uma mulher imperfeita ou como um homem imperfeito, e a gente assim reconhece o outro como um ser humano imperfeito, nós entramos numa relação totalmente despidos de expectativas. Porque a gente reconhece que o outro também é imperfeito, que o outro também é um ser limitado.
E assim a gente entra consciente nessa relação. Porque o que acontece muitas vezes? Nós passamos a criar padrões, a gente passa a idealizar a pessoa perfeita para estar com a gente. Aquela pessoa que vem muitas vezes a suprir aquele vazio que a gente falou ontem, de pai e mãe, onde eu olho para o outro, onde a mulher olha para aquele homem e muitas vezes se identifica como aquele homem que faltou a ela, ou aquele homem que sempre entregou tudo a ela. Só que nesse lugar, gente, o homem não dá conta de ficar. A mulher não dá conta de ficar atendendo expectativas de um homem que busca uma mãe. Nós, mulheres, a nossa função no relacionamento, sim, é cuidar. É zelar pela relação. É o aconchego, mas como mulher, não como mãe. A gente cuida do nosso marido como uma mulher cuida do seu homem e não como uma mãe cuida do filho. E isso é muito importante nós termos consciência e que todo mundo, que todos vocês que estão aqui hoje, desenvolvam esse olhar, de olhar para o parceiro de vocês ou para a parceira de vocês e reconhecer que ela tem algo muito especial para entregar. Que só ela tem, que é diferente daquilo que a mãe tem. O homem e a mulher precisam um do outro. Aí você está dizendo, nossa, Carla, quem disse? Eu não preciso de homem nenhum. Hoje em dia a gente escuta muito, eu não preciso de homem nada. Eu faço tudo, eu troco lâmpada, eu troco pneu, faço tudo o que precisar. Não preciso de homem para nada. Da onde que vem isso, gente? Algum momento na tua vida você escutou, e normalmente são as nossas mães que vêm de uma ancestralidade ferida, que vem muitas vezes de abrir mão de sonhos dela para viver essa relação, onde ela não pôde seguir, onde ela não pôde realizar. E ela diz assim, minha filha, cresça e seja uma mulher independente, aquela mulher foda na vida, para não precisar de homem nenhum, para não depender de homem nenhum. E com isso, gente, o que acontece? Ela exclui a importância do homem na vida da mulher. E se o homem não se sente útil na relação, ele não fica. Ele não faz. Ele cai num movimento de eu não sirvo para nada aqui. Faz sentido para vocês isso, gente? Dele olhar em volta e ver um monte de coisa para fazer e daí pensar assim, mas eu não vou fazer porque ela faz tudo. Eu não vou fazer porque nada do que eu faço tá bom. Por quê? Porque a mulher está muito autossuficiente e não permite que o homem faça, não permite que o homem exerça o seu papel de homem na relação. O homem aceita uma mulher porque sente que, como homem, lhe falta a mulher. A mulher aceita um homem porque sente que, como mulher, lhe falta o homem. Ambos falta o que o outro tem e a cada um pode dar o que o outro precisa. Gente, olha que lindo ouvir isso. Mas será que na prática é assim? Será que a gente aceita? Será que a gente concorda com aquilo, com o possível que o outro tem para nos entregar? Ou a gente só reclama? Eu gosto sempre de citar um caso meu, um exemplo meu. Bem simples, mas para vocês verem a postura da pessoa aqui. Eu odeio lavar louça. Não sei se tem alguma mulher que gosta de lavar louça, mas eu não gosto de lavar louça. Eu coloquei uma máquina de lavar louça aqui em casa porque eu não gosto de lavar louça. Mas eu adoro cozinhar.
e o meu marido lava a louça. Aí a gente fez um acordo aqui, porque tudo na relação, gente, nós precisamos conversar. Entendam, escrevam bem grande no papel e colam lá na porta da geladeira. O óbvio precisa ser dito. Não adianta ficar mandando recadinhos para que ele subentenda que você quer dizer algo. Tem que ser objetivo, tem que falar curta e grossa. Porque o funcionamento do cérebro do homem é diferente do funcionamento do cérebro da mulher. Enquanto mais a gente simplificar a nossa comunicação com o nosso parceiro, mais certa será essa comunicação. É a comunicação assertiva. Fala, logo é compreendida. Então, a gente combinou que ele lavava a louça. E na grande maioria das vezes, ele lava a louça. Mas o que acontece? Ele não seca a pia. Do jeito que eu seco. Né? Aquela pessoa que quando lava a louça, seca toda a pia, passa a toalhinha sequinha, sabe? Ele não faz isso. E no início eu ficava tão irritada. Eu falei, meu Deus, o que custa ele fazer isso? E eu me peguei nesse movimento. E eu falei, Dona Carla, pode parar por aí. Que tal você olhar para aquilo que foi feito e não para aquilo que não foi feito? Ele lavou toda a louça, só faltou você secar a pia. E com isso, gente, eu fui desenvolvendo um novo olhar sobre aquele movimento daquela pia seca. Aí eu pedi para ele, conversei com ele. Às vezes ele seca, às vezes não. E tá tudo bem. E quantas coisas que o nosso companheiro, ele nos entrega e a gente não se alegra com o possível dele, com aquilo que ele tem para entregar. Porque a gente acha que ele tem que entregar mais. Agora, quando nós olhamos para o outro e concordamos com aquilo que ele tem para nos entregar, e ele olha para nós e concorda com aquilo que nós temos para entregar, a relação se fortalece. E ela não fica só nisso, gente. Ambos se desenvolvem, ambos se juntam e constroem essa relação. Porque se nós não concordarmos com o que o outro tem para nos entregar, a gente vai se frustrar. Nós vamos nos tornar mulheres, e aqui eu falo num comportamento mais específico de mulher, né? A gente se torna pessoas amargas, chatas, desconectadas do nosso feminino. Deixamos de ser mulherzinha para ser aquela louca surtada dentro de casa. E isso não é gostoso na relação. Não estou dizendo que não tem problema, gente. Mas quando o casal está em concordância um com o outro, reduz muito os conflitos. Portanto, gente, para que uma relação de casal dê certo, o homem precisa ser um homem e permanecer um homem. E a mulher precisa ser uma mulher e permanecer uma mulher. Aqui é o lugar de cada um. O que é uma relação de casal, gente? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Um homem e uma mulher se encontram, se interessam, gera uma química entre os dois, gera uma sintonia entre os dois, e assim começa um movimento, que é o movimento da conquista. Nesse movimento da conquista, cada um entrega o melhor de si.
Cada um entrega o melhor de si. Se nós tivermos essa consciência de que o outro entrega o melhor dele, e eu olho para ele e digo, sim, eu recebo o seu melhor. Isso fortalece a relação. Agora, se eu estou idealizando o homem perfeito, ou a mulher perfeita, tem que estar dentro de um molde, tem que ser assim, 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 assim. Senão eu não quero. Eu vou afirmar para vocês que vocês estão indisponíveis para as relações. Vocês não estão abertos para ter um relacionamento firme, para ter um relacionamento duradouro. Porque a gente se abre para aquilo que o outro tem para nos entregar. E é claro que se isso não te alegra, ok, você não precisa ficar na relação. Mas você desiste, você não segue na relação por uma verdade. Sinto muito, mas o que você tem para me entregar não é suficiente para mim. Essa relação de casal, gente, quando o homem e a mulher eles se encontram, ele é o ponto inicial da construção da nossa família. Falando de um movimento adulto. A gente se encontra, namora, pega na mão, senta no sofá, né? Porque é bem assim que acontece. A gente vai lá, começa esse jogo da conquista, a relação vai se fortalecendo. Às vezes a mulher pensa assim, nossa, ele tem tantas qualidades, mas ele tem esse defeito, mas depois que casa eu mudo ele. Quem nunca, né? Quem nunca? Que jogue a primeira pedra e quem nunca pensou isso. Mas quando a gente pensa assim, a gente não está concordando com aquilo que ele tem para nos entregar. E o processo de mudança, gente, não é bem assim. Eu não tenho poder nem capacidade para mudar o outro. Eu posso contribuir com o despertar de alguém. Agora, quem vai decidir se vai mudar ou não é o outro. É ele. São vocês. Então, eu faço minha parte. Eu olho para mim. E através da minha mudança, a relação toda ganha. E essa relação, gente, que nós construímos no nosso casamento, ela segue muitos padrões, ela tem como referência a nossa família de origem. O que aconteceu na nossa família de origem impacta diretamente na forma com que eu me posiciono na minha relação de casal. Através do relacionamento amoroso e da consumação do amor, o homem e a mulher deixam sua família de origem para criar um novo vínculo. O homem e a mulher deixam sua família de origem para gerar o seu próprio vínculo. Ou seja, nós precisamos nos despedir do papai e da mamãe para assumir essa relação. Sabe aquele ditado, quem casa quer casa? Mais ou menos assim. A gente constrói o nosso sistema familiar independente. Então, nós temos uma mulher
Dá para ver, gente? Deixa eu ver se eu acho um outro negócio. Ah, tem um negócio melhor aqui. O homem e uma mulher. Eles se encontram. Essa mulher tem a mãezinha dela, tem o paizinho dela. Olha. Que vem junto com ela. Então, ela tá aqui. Esse homem tem o paizinho dele e a mãezinha dele. Assim. Ela ainda está ligada ao sistema dela, ele ainda está ligado ao sistema dele. Qual é o movimento de maior chance de êxito dessa relação? Essa mulher vai olhar para esse pai, para essa mãe e vai dizer: pai, muito obrigada por tudo. Eu cresci, sou uma mulher, estou construindo a minha família. Achei um homem para construir uma vida. Tchau, pai, tchau, mãe. E eu me viro para a vida e me coloco como disponível para essa relação. Esse pai e essa mãe servem de âncoras para sempre. A nossa família, gente, ela é as nossas raízes. É o que nos nutre. Se despedir do sistema de origem não é cortar essas raízes. É se permitir continuar recebendo esse fluxo de vida que vem dessas raízes e permitir esse crescimento na vida. Mesma coisa esse homem. Ele vai olhar para a mãe e vai dizer: mãe, obrigado pela vida. Você é a mãe certa, eu sou o filho certo. Pai, você é o pai certo, eu sou o filho certo. Despede aqui. O pai e a mãe ficam e o homem se coloca disponível para essa mulher. Os dois concordam um com o outro, se viram em direção ao destino, se viram em direção ao futuro. Isso é um relacionamento de casal. Um homem e uma mulher que se encontram, eles dizem sim para essa relação e de mãos dadas olham para frente em direção ao mesmo caminho, seguindo juntos. Não existe, não tem como uma relação de casal se fortalecer um olhando para um lado, o outro olhando para o outro. E mais tarde vem os barrigudinhos. Vem os filhos. O que acontece se, por exemplo, o homem não consegue se despedir da mãe dele? Ele fica assim na relação, ó. Ele continua olhando para o que está acontecendo aqui, ó. Para o que está acontecendo nessa relação aqui. Ele continua espiando. Porque eu sou grande, eu vou resolver todos os problemas da minha mãe. A minha mãe não sabe resolver sozinha. O meu pai não tem força, não serve para nada. Eu sou o homem da casa, eu preciso resolver. Enquanto ele estiver olhando para esses problemas aqui não sente a presença dele. E não é sobre presença física, gente, é sobre presença de alma. Aí o que acontece? Sobrecarrega essa mulher. Porque ele não está disponível aqui. Quando é preciso assumir as responsabilidades nesse círculo aqui, ele não tem força. Porque toda a força que ele precisa, ele está gastando aqui, resolvendo o problema de gente grande. E o contrário também se aplica, gente, porque a mulher também muitas vezes fica olhando para essa relação aqui.
Aí, se os dois fazem isso, olha só. E eles não ficam parados assim, eles vão andando na vida assim, ó. Um encosta pro outro. Carregando coisas que não são suas. Deixando de viver e nutrir a própria relação. Quando a gente fala se despedir, é romper esse olhar aqui. Essa ligação, esse vínculo que tem lá, para poder formar o vínculo aqui. Ficou claro isso para você, gente? Esse vínculo se orienta a um terceiro. É no filho que o vínculo do casal passa a existir para sempre. Imagina um casal, e eu percebo isso em atendimentos. É muito mais fácil separar, romper esse vínculo. É possível, na verdade, romper esse vínculo quando o casal não tem filhos. Segue cada um sua vida, cada um vai para um canto, às vezes, dependendo como termina a relação, nunca mais vê a pessoa na vida. Agora, quando existiu um vínculo eterno, o vínculo para sempre, que é o filho que vem, essa relação, ela cria um vínculo. E se o casal separa, o vínculo pai e mãe, ele continua existindo. Esse não se rompe, gente. Alguma pergunta? Estão todos quietinhos. Muitas vezes, esse vínculo é mantido não somente com os pais, mas com os irmãos também. Sim, Luiz. Sim. Com relação a irmão, gente. Deixa eu pegar um outro boneco aqui. Com relação à irmã, vou colocar o irmão aqui, tá? O que acontece muitas vezes com relação aos irmãos? Especialmente se for filho mais velho. Às vezes a gente pega para nós. E passa, ao invés de ter uma postura de irmãos, de mãe desse irmão. Muitas vezes foi a própria mãe que disse: cuide da tua irmã porque tu é mais velha. Não é? Mas enquanto irmãos, na hierarquia, nós somos do mesmo tamanho. Esses aqui são grandes porque vieram antes, é uma relação que tem precedência. Essas duas aqui são do mesmo tamanho. Elas são do mesmo tamanho. A única diferença é que talvez eu nasci um pouco antes, eu tenho mais experiência de vida e eu posso falar algo numa postura de ajuda para ela. Irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte. Porque é um vínculo que se forma lá no útero.
É um vínculo muito profundo. E o bacana é que numa despedida, essa aqui, se for irmã gêmea, ela dá autorização para que ela olhe para esse cara, como se ela fosse o primeiro relacionamento. Esse vínculo ele é muito profundo, gente. Então, a gente tem o casamento, né? Aqui o casal. Vamos pegar que o casal se despediu do sistema de origem, cada um olhando para a sua relação, compreendendo o lugar de cada um, devolvendo para os pais o que é dos pais, porque os pais são grandes, eles têm força, eles têm capacidade, eles têm sabedoria para resolver. E você se coloca apenas aqui como um ajudante. O que é possível você fazer para ajudar os seus pais aqui hoje? Não estou dizendo que a gente nunca mais vai olhar para os pais e nunca mais vai ajudar ninguém. Não é isso. É saber qual é o nosso lugar nesse movimento de ajuda. Porque quando nós estamos no nosso lugar, é leve. A gente não carrega peso dos outros. A gente ajuda dentro do nosso possível. A gente não move céus e terras pelo outro. A gente olha com amor para aquilo que é nosso. Então, temos o casal aqui, né? Olhando para a mesma direção, juntos, olhando para a mesma direção. O que seria olhar para a mesma direção? É construir essa relação juntos. É planejar, executar, organizar, fazer juntos, celebrar juntos. Se alegrar com as conquistas do outro. Não é competição. É compartilhar a vida. E veio o filho. E em respeito à lei da ordem, gente, ele veio depois do casal. Deixa eu virar assim. Para vocês verem. Ele veio depois. Como ele veio depois, essa relação aqui, ela tem precedência, ela tem mais importância. Ou seja, ela precisa ser priorizada. Depois a relação com o filho. Por quê? Um grande bem que um casal pode fazer para a criação de seus filhos é amar-se e respeitar-se como homem e mulher. Priorizando essa relação, pois foi através dessa relação aqui e desse amor aqui que esse filho pôde vir. E essa ordem precisa ser respeitada. Só que o que acontece quando a gente tem filho? Aí a gente escanteia o marido bonito e prioriza o filho. A gente vai se dar conta que o marido está aí 3, 4 meses depois. O marido vai pegar o bebê no colo? Não, Deus do céu, você vai derrubar essa criança. Você não sabe trocar fralda. Deixa que eu faço. Você tira a importância dele da relação. E ao priorizar o filho, a gente esquece do nosso marido. Eu vou soltar um pouquinho aqui. Porque, gente, olha só como que é. Quem tem filhos vai entender o que eu tô falando. Quem não tem, já quando tiver o filho, já vai ter essa consciência. E olha que bacana, gente. Olha que incrível que é isso. Nós namoramos, a gente tem total liberdade de ir e vir, de fazer o que bem entende.
a hora que bem entende, né? É assim que é uma relação de casal solteiro, que não tem filhos. Namoros, até o casamento, quando a gente tá nesse movimento que ainda não tem filhos. Aí vem o filho e tira isso do casal. Para a mulher, a gente está tão envolvida que a gente não se dá conta. Porque esse serzinho aqui depende muito da mulher. Precisa muito da mulher. Só que o homem, gente, ele perde a liberdade também. Ele perde a mulher, porque a mulher não olha mais para ele. Ele fica em último lugar na escala de prioridade da mulher, porque, claro, ele é grande, adulto, se vira. Mas isso afeta a relação, gente. E existe um índice, agora eu não lembro de cabeça, mas um índice muito grande, assustador, de casais que se separam até o primeiro ano do filho. Porque não dão conta de lidar com isso que acontece. Eu lembro, gente, da minha primeira filha, eu tinha 23 anos. Das noias que eu tinha na cabeça, porque eu olhava meu marido, ele parecia ser tão distante. E eu cheia de medo, de insegurança, preocupada em cuidar daquele serzinho. Hoje eu sei o que estava acontecendo naquele momento. É essa desconexão do casal. E com uma nova consciência, na segunda filha, foi muito diferente. Até porque eu não tinha só o marido para priorizar, eu tinha a minha filha mais velha, que também veio antes do que a irmãzinha dela. Então, quando a gente aprende quando a gente aprende um novo olhar, tudo vai facilitando na vida. E eu não estou falando de certo e errado, estou falando de movimento de vida, de movimento que traz vida para a nossa vida, que fortalece a nossa vida, que fortalece esses vínculos que a gente tem. Bert Hellinger diz: e assim como raízes nutrem a árvore, assim também seu amor como casal sustenta e nutre seu amor de pais pelos filhos. Gente, olhem isso. A vida, ela vem de muito longe. Vou colocar um aqui representando a todos. Esse daqui representa os pais dos nossos pais. Esse daqui representa os nossos bisavós. Tá? A vida, ela vem de muito longe. Olha só. E ela vem repassando. Isso tudo é força. E quanto mais nós estivermos conectados com essas raízes, mais a gente está recebendo essa força. E é a mesma coisa essa relação aqui. Quanto mais o casal se nutre, se fortalece, se prioriza, mais chega para essa geração aqui. Casamentos que estão sendo sustentados pelos filhos, o filho sente tudo isso, gente. É muito importante olhar com consciência, com maturidade para a relação, olhar para o que precisa ser melhorado em mim. Cada um olha para si. Aqui não é um momento de dizer, porque ele tem que mudar nisso e ele tem que mudar naquilo. Não. É cada um reconhecer em si o que é possível fazer para contribuir para que essa relação se fortaleça. E quando os dois querem, a relação se transforma. E muitas vezes, eu fazendo a minha parte,
eu contribuo grandiosamente para que essa relação mude esses rumos. É aquela história que eu sempre falo sobre a mudança. Imaginem um lago com aquela água parada. Essa é a nossa vida. Aí a gente pega uma pedrinha e joga nesse lago. Essa pedrinha é a mudança. E quando a mudança acontece na nossa vida, a água faz aquelas ondas. E essas ondas, elas vão refletindo em todos à nossa volta. Então, às vezes, gente, nós ficamos esperando que o outro faça alguma coisa. E hoje, o olhar e a mensagem que eu deixo para vocês é: olhem para vocês. E os casamentos, gente, eles acontecem com o sistema todo do outro. Sim. Quando a gente casa com a sogra, com o sogro, com tudo que vem junto com o marido. É pacote completo. E aí? Como que tá a situação aí com vocês? Como que tá a relação com a sogra? O Bert tem uma fala, gente, que eu acho muito bacana, que ele fala que nós somos estrangeiros na família do cônjuge. Não falamos a língua e não compartilhamos da mesma cultura. Somos estrangeiros na outra família, gente. E qual a nossa postura? Qual é o nosso lugar de força diante do sistema do outro? Concordar com tudo aquilo que vem com ele. Se eu tenho problemas com a minha sogra, logo eu vou ter problemas com o meu marido, porque essa mulher aqui está presente nele. Se eu estou em conflito com ela, eu estou em conflito com ele também, porque ela está nele, 50% dele é ela. 50% dele é os 100% dela. O que de melhor ela entregou para contribuir. E se ele não se despediu desses sistemas, é só ele que pode fazer isso. Se você não se despediu do seu sistema, é só você que pode fazer isso. Vocês estão conseguindo ver essa foto, gente? Eu tentei achar uma outra foto que tem por aí, eu não consegui encontrar, então eu trouxe essa. Para que uma relação dê certo, ambos precisam se despedir do sistema de origem. Olhem essa foto. A outra foto que tem é de uma foto de um casamento, onde o noivo está de mão dadas, assim, por trás com a mãe dele. Todo mundo na posição de foto, né, de casamento, aquela fotinha. E o filho e a mãe de mãos dadas. Sim, eu não achei essa foto. Mas eu procurando aquela foto, eu encontrei essa. Essa também remete mais ou menos isso. E nessa foto aqui, eu não sei se é verídico o que falava dela. É que a mulher disse: ele é meu filho. E ela tirou a foto agarrada na mão dele. Sendo que esse movimento representaria a aliança, a união e o vínculo com a mulher. Uma relação de casal, gente, é feito de dois adultos.
É uma relação que ela precisa ter vínculos, precisa ter sexo, precisa ter intimidade. Senão, é uma relação de amigos. Precisa ter vida, desejo. E quando a gente olha para o outro, deseja o outro, e esse desejo são todos os desejos possíveis que vocês possam imaginar, a gente tem vontade de ficar. Porque quando isso vai se apagando, gente, a relação ela vai se perdendo, ela vai se desconectando. E existem muitos comportamentos e muitas ações que fazem o nosso desejo adormecer. Por isso a gente não pode se perder naquilo que é nosso. Nós, mulheres, não podemos nos perder do nosso feminino, do poder do nosso feminino, da conexão com o nosso feminino. Nós temos um poder gigantesco de gerar vida, gente. Coloquem a mão no útero de vocês e sintam esse movimento. Vocês já pararam para pensar que no nosso ventre nós geramos uma vida? Gente, isso é mágico, isso é incrível. E nós precisamos da sementinha. E como eu falei ontem, nós precisamos receber essa semente com amor. E o que impede a gente de receber essa semente com amor? Aonde está a desordem? A maioria dos casais não se separa por falta de amor. Eu já constelei casais que depois acabaram se separando porque a relação já estava, né, o movimento foi só para separar em paz, olhando para o essencial. Porque a desordem era tão grande que eles não davam conta mais de resolver. Imaginem, gente, que quando eu falo em desordem, que faz com que as relações se percam, é inúmeras situações. É, por exemplo, a mulher não se despedir do sistema de origem, o homem não se despedir do sistema de origem, eu não receber o possível do meu marido, eu negar isso, eu não concordar com isso vai gerando desordem. Sem contar os emaranhamentos no meu sistema familiar e ele no dele, que venha refletir na união. Porque vocês podem ter certeza que existem muitas coisas que acontecem no sistema dele que também aconteceu no meu. Então, vamos imaginar que esse copo aqui seja a ordem. Todos esses movimentos para fazer com que a relação ela se nutra, ela se fortaleça. É a ordem. E essa água que está aqui dentro é o amor. Né? Vamos imaginar essa água numa jarra. Esse amor aqui no jarro. Quando eu coloco esse amor na ordem, ele fica. É um amor que nutre, é um amor que fortalece. Agora, quando eu pego todo esse amor e jogo sem ordem, o que acontece com essa água? Ela se perde. Ela existe aqui, mas ela está totalmente espalhada. E a gente acaba se perdendo na relação. E às vezes, quando a gente vai acordar e tomar uma decisão, ou olhar para algo em mim, já é difícil restabelecer. Então,
Muitos casais buscam a melhor forma de separar, porque acreditem, gente, até para separar precisa amor. Até para tomar a decisão de acabar com o relacionamento, de se separar, é preciso amor. E aqui, gente, eu trouxe algumas dicas sistêmicas para compreender crises no relacionamento. Antes disso, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro isso? Tirou dúvida? Eu gosto quando gera dúvida. Eu gosto quando alguém me questiona e diz, cara, você tá ficando louca. Quando alguém duvida do que eu tô falando. Então vamos para as dicas. Já que tá todo mundo compreendendo, assimilando, vocês estão anotando? Vocês estão olhando para a vida de vocês e reconhecendo isso? Comentem aqui comigo. Mande um comentário no chat. Ok, gente, vamos lá então. Primeira dica, gente. Um parceiro deve reconhecer que o outro tem raízes diferentes, amando e respeitando a família do outro e concordando com tudo aquilo que vem do outro. É como se agora você olhasse para o seu companheiro e sua companheira e visse atrás dele o pai e a mãe. E falasse para eles: eu concordo com tudo o que vem de você. E quando você diz eu concordo com tudo o que vem de você, você concorda com toda a bagagem dele, com tudo o que veio antes. E detalhe, gente, quando nós temos filhos, essa concordância, ela vem a somar na vida desse filho. Ele consegue se alegrar também com tudo aquilo que vem do pai ou com tudo aquilo que vem da mãe. Cada um deve cuidar das suas raízes. Só pode resolver os problemas que tem a ver consigo. Cada um cura as próprias mágoas que tem em relação ao pai e à mãe. A gente não vai se meter lá resolver os problemas da família do outro, gente. Nós precisamos curar as nossas raízes, cuidar das nossas raízes, regar as nossas raízes. Não podar as nossas raízes. Lembra que a gente viu ontem? Concordar com tudo aquilo que os nossos pais nos trazem, nos entregam, nos entregaram. Concordar com tudo aquilo que vem dos nossos ancestrais. E quando eu concordo, eu consigo nutrir essa raiz. Eu consigo fazer com que essa raiz firme ainda mais. Eu não vou lá podar ela porque essa aqui não presta, essa aqui não é boa, essa aqui é doente, eu não quero. Entende? Um homem e uma mulher têm o mesmo valor. Ambos são do mesmo tamanho e andam lado a lado olhando para o mesmo caminho.
Lembra que eu falei para vocês? Não existe tamanhos aqui. Os dois são do mesmo tamanho. Existe o lugar de cada um. Para esse homem ocupar o lugar dele, eu preciso deixar ele ocupar o lugar dele. Ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir o cara na relação. E você precisa se sentir a mulher na relação. E muitas vezes a gente se sente tudo, menos mulher. Cada um deve dar e receber na mesma medida. Desequilíbrio gera crise. Essa questão do dar e receber, gente, também é muito importante. Porque cada um dá aquilo que tem e aquilo que pode. Vamos pegar uma relação onde o homem contribui com as contas da casa. Por exemplo, tá? Ele paga as contas, essa mulher não trabalha fora. Ela é dona de casa. Tá? Ela não trabalha fora, ela trabalha em casa. Esse homem paga todas as despesas da casa. Como que essa mulher se sentiria se ela não entregasse algo para esse homem? Ela ia se sentir em dívida. E ele ia se sentir credor. Porque eu entrego tudo e você não faz nada. E você que recebe tudo, tu pensa, meu Deus, ele faz tanto, não consigo fazer nada. E você fica num movimento de sumir dessa relação. Alguém aqui fica confortável de ficar devendo em algum lugar e não conseguir pagar? Pega uma loja, por exemplo. A gente vai correr bem longe daquela loja, nem vamos passar lá se a gente está devendo. E é assim que acontece nas relações. Então, essa mulher entrega o que ela pode. Cuida da casa, faz o almoço, lava a roupa, dispensa diarista, dispensa empregada, cuida dos filhos. Ela entrega aquilo que ela tem e que ela pode. E isso equilibra essa relação. Porque ele entrega aquilo que ele tem e que ela não tem, e ela entrega aquilo que ela tem e que ele não tem e que precisa. Entendem a dinâmica, gente? Na família há uma hierarquia. O relacionamento do casal é o mais importante hoje. Depois vem os filhos. O casamento tem importância. Então, a minha relação com os pais, ela tem precedência, porque veio antes. Agora, eu cresci, eu construí a minha família, essa relação hoje, ela é mais importante. Essa tem precedência porque veio antes. Mas eu não vivo mais aqui. É só uma questão de lugar e de força para a vida. Essa tem importância. E eu preciso dar essa importância para essa relação para que a relação se fortaleça. Senão gera desordem. E a questão dos filhos, que eu falei antes, né? O filho vem depois também. Então, essa relação tem precedência a essa. Os filhos são felizes quando os pais amam-se mutuamente. Cuidar dos filhos significa, em primeiro lugar, cuidar da boa relação entre o casal. Quer ver o filho feliz? Ame seu companheiro, ame seu companheiro. Está separado? Tem filhos, mas não vive mais com o pai do seu filho ou com a mãe do seu filho? Ame esse pai que existe nessa criança. Ame essa mãe que existe nessa criança. A criança olha e ela sente que nela
o pai habita aqui. E quando a mãe olha para aquele pai com raiva, por isso que eu falo que até mesmo para separar precisa de amor. Porque quando eu olho para aquele homem com raiva, essa raiva ela também está presente nesse filho, nessa parte desse pai que está no filho. E o filho sente. O sistema familiar, ele estimula os membros a procriar, gerar vida. Significa que os pais deram continuidade à vida. Num relacionamento sem filhos, ok, eu escolhi não ter filhos. Não há como a vida ser passada adiante. Não tem como transmitir essa vida para frente. E então eu preciso compensar isso. Me dedicando mais para a vida, na minha profissão, desenvolvendo o meu lado espiritual muito forte, me dedicando a alguma coisa, aqui fala em artes, ou uma outra forma de expressão de vida. Nós temos o poder de gerar a vida e a gente equilibra a vida que a gente recebe dos nossos pais, indo para a vida, gerando vida. Gerando vida através do nosso ventre, através das nossas relações e através da nossa profissão. Outro ponto aqui muito polêmico, que já deu muita discussão aqui em casa, eu me divirto. Longos relacionamentos sem oficializar casamento significa que o parceiro está passando a mensagem para o outro. Você não é bom o suficiente para mim. Essa frase deu polêmica aqui porque a gente não é casado oficialmente no papel. E aqui, quando o Bert traz esse movimento, que ele identificou ao longo de todos os atendimentos dele, é que quando a gente casa, assina lá o contrato, tá? Não tem nada a ver com rituais religiosos. É oficializar o contrato. A gente assume um risco. E toda relação, sim, Marcela. 9 anos de namoro, temos 38 anos. Tá na hora de casar. Eu dei o ultimato, eu falei, esse ano eu vou casar. Eu sempre falo para ele, a gente já viveu tanto intensamente assim, imagina a gente oficializando isso, cara, ninguém segura a gente. Porque a gente assume um risco. Todo contrato, tudo que a gente faz, muitas coisas envolvem contrato, né? E o casamento é um contrato, ele é um contrato de risco, onde você oficializa esse risco. E ele traz força para a relação. E agora, Marcela, você tem essa consciência que quando você oficializar a tua relação, isso vai trazer força para a relação de vocês. Porque ambos assumem esse risco, não é só um que assume o risco. E a energia do casal, ela se fortalece ainda mais. Em novembro, gente, eu completo 40 anos. Eu já falei que o meu casamento vai ser com o tema Quarentou e Casou. Olha que legal. No relacionamento não existe perdão. Quem perdoa se coloca em posição superior ao outro. E quem pede perdão joga toda a responsabilidade da culpa ao outro. A solução ao erro é dizer: sinto muito, com sinceridade. O único perdão válido é o mútuo. Eu lhe feri, você me feriu. Agora podemos recomeçar. Bem a minha cara, né? Quarentou e casou. Nem que seja só eu e ele, mas vai ter que sair o casamento. A primeira vez que eu falei isso para ele, ele olhou para mim e disse assim:
Quem é esse Bert Hellinger para falar isso? Ele tem um conceito que não precisa, que o papel não faz diferença, né? E realmente, eu também vinha desse movimento. Mas hoje, diante de todo o estudo e diante de todo o sentido que isso faz para mim é importante. E quando numa relação algo é importante e é possível para o outro, isso traz força para a relação. Você não precisa fazer um casamento com 500, 600 pessoas, gastar o que você não tem para fazer. Não é isso. É uma cerimônia simples, onde você faz o teu contrato. Assume esse risco. E falando de perdão, o perdão ele é algo muito delicado, gente, porque olha a força que ele tem. Você faz algo de errado comigo. Você errou. Você reconheceu. E você diz assim, Carla, você me perdoa? E eu olho como se eu olhasse assim, ó. Como se eu olhasse assim. Eu perdoo você. Grande. Agora, quando você vem e olha para mim e diz assim, Carla, eu errei. Eu sinto muito pelo meu erro. Eu vou olhar e vou dizer, nossa, ele tá sentindo muito mesmo. Ok, tá tudo certo, tudo bem. O perdão, o ato de perdoar, ele vem também de um padrão familiar. E ele precisa brotar aqui, no coração. Esse sentimento do, ok, eu vejo o seu arrependimento ao erro e tá tudo bem. Mas se ambos têm problemas com as suas respectivas famílias de origem, eu estou ciente de que estou emaranhada. Ele diz que isso tudo é bobeira. Eu caso mesmo sabendo que é cilada? Olha para você. Olha para você, porque você resolvendo as suas questões é 50% do caminho. Ou você olhando para a solução. Se permitindo sair desses emaranhamentos para viver a tua vida. Deixando os problemas da família com cada um. E você entrar nesse movimento de cura, entrar nesse movimento, nesse movimento de autoconhecimento, dar o lugar que é a tudo que acontece na tua vida. Não significa que isso vai mudar lá atrás, não vai. Mas você vai aprender uma nova forma de caminhar através de uma nova postura. E isso, gente, é libertador. Porque o outro não vai mudar. A nossa mãe não vai mudar. O nosso tio não vai mudar. Aquela pessoa que é encrenqueira na família, vamos falar assim, que causa na família, ela não vai mudar. O que eu mudo é a forma como eu olho e encaro tudo isso. É como eu deixo isso tudo me impactar. Isso sim mexe e move minha vida. A forma como eu reajo diante das situações. E como que eu vou reagir diferente se eu não sei? A gente faz o que a gente sabe. Concordam comigo? Eu falo aqui para você do que eu sei. Até 5, 6 anos atrás eu não sabia nada disso. E também vivia em desordem. Não que eu não viva ainda com algumas desordens, porque a gente sempre, né?
Minha vida não é perfeita. Mas hoje eu tenho despertado para uma consciência diferente que faz com que eu identifique muitas coisas que acontecem e eu já dou start para que as coisas mudem. Mas se só um no relacionamento está buscando essa cura e o outro acha que é que nem tem problema, aí fica difícil. Aí você precisa olhar para ele e concordar com tudo que vem dele, com tudo aquilo que ele pode te entregar. Lembra que a gente viu lá no início? Você faz a tua parte. Se tem amor na relação e se você concorda com tudo aquilo que ele pode te entregar e que ele está disponível para te entregar, essa relação vai se fortalecer. Se tem amor e se tem concordância ao que o outro é, a relação se fortalece. O desejo da mudança, que o outro mude, ele vem da nossa criança, que a nossa criança acredita que o outro pode mudar, que as coisas são simples, são fáceis de acontecer. A nossa criança que idealiza. Quando você vem para sua mulher e você olha e reconhece que esse homem é assim, que ele vem de um sistema familiar assim e que ele pode te entregar algo. E que ele tem a capacidade, o poder de te entregar algo. Não significa que ele vai te entregar isso a vida toda, não, porque as coisas. Quando a gente quer e quando tem amor, a gente vai se lapidando. Porque quando eu recebo, e essa questão do equilíbrio ela é bacana porque tem essa contrapartida, sabe, gente? Então, eu recebo isso do meu marido, ele me dá algo. O que eu vou fazer? Eu vou retribuir com algo um pouquinho maior. Um pouquinho maior no sentido de daquilo que eu posso entregar. Porque às vezes a gente pensa, meu marido me deu um presente de R$ 1.000. Nossa, eu não tenho R$ 1.050 para comprar um presente para ele. Mas qual a minha intenção e qual a minha postura nesse entregar? Então eu vou lá, entrego algo um pouquinho a mais do que eu recebi. Eu ofereço um pouquinho a mais do que eu recebi. E assim, ele também na próxima vai querer entregar um pouco a mais. Agora, o que não dá é para criar expectativas e idealizar algo. Porque a gente tende a se decepcionar, criando expectativas que o outro não pode nos atender. E esse é um dos grandes problemas, gente, de relacionamento de casal. As expectativas que a gente cria em cima do outro e que o outro não consegue atender. E essas expectativas nós precisamos parar e olhar aqui atrás. Está relacionada com o nosso pai? Está relacionada com a nossa mãe? Será que eu ainda acho que eu não recebi o suficiente do meu pai e da minha mãe? Eu fico querendo que o outro entregue para mim? E mesmo ciente disso, eu ainda vou lá e me caso com ele. Ainda dá para cair fora? Esse cair fora é separar? Sim, gente. A gente não entra numa relação pensando em separar, certo? Quando a gente entra numa relação já com medo,
A verdade é que você sabe o que está acontecendo. Inconscientemente você sabe. Talvez tenha alguma ferida, talvez tenha algo que a gente precisa olhar na gente. Mas o fato é que você precisa olhar e concordar com aquilo que ele tem para te entregar. Quando eu concordo com aquilo, eu falei, ok, meu amor, eu recebo tudo que você tem para me entregar. Ele vai escolher entregar o melhor dele. Mas para essa relação dar certo, para essa relação se fortalecer, um movimento muito importante é tanto o homem quanto a mulher precisam se despedir do sistema de origem. Ok, vocês dois estão num sistema onde vocês estão emaranhados com situações, mas isso diz respeito a vocês? Ou vocês podem se despedir de todas essas situações, olhar para o essencial, tomar aquilo que é seu e fazer a sua parte. E nesse sentido, gente, é muito importante a comunicação, a conversa, o diálogo. Os dois precisam estar em sintonia com esse rumo. Vocês dois estão olhando? Estão dispostos a olhar para o mesmo caminho? Vocês dois estão dispostos a dar as mãos e encarar o que tem nesse caminho? Que pode só ter muita coisa boa, mas tem muita dificuldade também. Vocês dois estão dispostos a não desistir no primeiro obstáculo que encontram na relação? Porque vocês idealizaram a relação perfeita, sem brigas, sem discussões? Você está disposta e o outro não. Escuta teu coração, a sabedoria do teu coração. Você só pode fazer o que cabe a você. Você não consegue carregar uma relação, arrastar uma relação. Os dois precisam estar dispostos, os dois precisam querer. E talvez possa mudar, sim. Talvez. Mas só vai mudar se o outro quiser. Senão a gente fica no mesmo lugar. Essa é a relação. O caminho. A gente precisa se fortalecer. E é muito importante, gente, aqui de novo. A gente está ancorado com toda essa gente que veio antes, concordando com tudo isso. Concordando com a nossa mãe, como a gente viu ontem. E assim a gente se conecta com a força dessa relação. Um novo sistema ele é formado pela junção de dois sistemas familiares. Você com a sua, ele com a dele. Como é, sem mudar nada. Por isso a importância, gente, de estabelecer esse limite. Nós conseguimos fazer o que é nosso. E percebam o quanto é difícil. Porque às vezes ouvir algumas situações não nos traz conforto.
E quando a gente se confronta, é que a gente se reconhece, é que a gente se vê. Atraímos no outro o que estamos atraindo. Acho que eu me equivoquei aqui. A gente sintoniza no outro o que está em nós. Encontrar um parceiro ideal significa estar consciente e equilibrado com as próprias emoções sistêmicas, permitindo encontrar alguém igualmente equilibrado. Não quero jogar 9 anos de relacionamento no lixo, mas também não quero viver sentindo que ele não prioriza o nosso relacionamento. Sim. É preciso olhar com muito amor para tudo o que vocês viveram e também com maturidade e consciência para o que vocês estão vivendo hoje. Relacionamento de casal é como uma montanha russa. Às vezes está naquele fluir gostoso e de repente, uai, e de repente vai de novo. É assim, gente. E o que a gente faz quando a gente está na postura de adultos? A gente dá conta de olhar, sentar, conversar, dar um passinho para trás, afiar o machado. Olhar aqui dentro e perceber que muitas coisas que estão acontecendo eu estou projetando. É uma relação incrível, mas ela nos desafia todos os dias. Eu idealizei um relacionamento do felizes para sempre. Né? E eu me frustrava quando as coisas não iam para o rumo do felizes para sempre. E então eu mudei. Mudei a forma de caminhar. Toda manhã eu acordo, eu olho para o meu marido e eu digo: eu escolho você hoje. E eu escolho ele todos os dias. Eu escolho estar na relação todos os dias. E ele também me escolhe. É por ele que eu fico. Não é pelas minhas filhas. E é esse movimento que a gente precisa despertar em nós. Às vezes tem uma desordem, Marcela, que vocês precisam olhar mais pontualmente. Essa desordem pode estar vindo de muito longe. Pode estar acontecendo uma relação desequilibrada. Estou cansada. Sim, eu sinto que você está cansada. Olha para isso com amor, com carinho e com atenção, que esse movimento merece. E se aceite uma sugestão, faça constelação. Olha para isso. O amor, ele precisa existir para ficar e para ir também. Como eu falei, nós não conseguimos carregar uma relação.
E às vezes o outro pode até permitir que você carregue essa relação. Mas até quando você vai conseguir? Até quando que você vai assumir os 100% da relação? Muitas vezes até excluindo o outro de fazer o que é dele. E isso, gente, diz muito sobre o nosso comportamento, sobre os nossos medos, sobre os nossos traumas. E conforme a gente vai mergulhando aqui dentro, rumo à nossa essência, rumo à conexão com a nossa essência valiosa, mais você vai tendo clareza de quem é você. Daquilo que é possível você fazer e daquilo que é possível você entregar. É sobre o amor que você tem por você, por vocês. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Como foi a aula para vocês? Aceito os pais dele, até gosto deles. Pois se não fossem eles, meu namorado não existiria. Por mais que eu me dê bem com a mãe dele, eu não quero fazer uma viagem com ele e com a mãe dele, por exemplo. Sim. Você chama por ele. Percebe você chamando para ele? Olha para mim, eu tô aqui. Sim. Você quer o homem, você não quer a criança. Mas esse é um movimento de amor também com a mãe dele. Então, do seu lugar, conversa com ele, fala a importância de se sentir olhada por ele, de se sentir vista como mulher dele. Abre seu coração. Às vezes nós temos medo de falar, de expor os nossos sentimentos. Eu preciso que você esteja comigo. Eu preciso que você deseje o que eu desejo também, que é essa relação. Às vezes nós temos medo de abrir o nosso coração, de expor os nossos sentimentos, porque em algum momento nós somos feridas, em algum momento alguma mulher do nosso sistema familiar foi violada, sofreu por falar, por se manifestar. Então a gente tende a se calar
Por medo, e às vezes medo que nem é nosso. E quando a relação ela começa a cansar, é porque está em desordem. Eu espero que essa aula tenha trazido um novo olhar para vocês com relação a relacionamento. Nós precisamos decidir. Acredito que carregamos uma bagagem de relacionamentos dos nossos antepassados que nunca foram desemaranhados e curados, pois não existia esse olhar e esse entendimento, sim. Muito, muito, Luiz. E olha o quanto isso é grandioso, nós termos essa oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos, nessa jornada, nesse movimento, para trazer esse despertar. Porque as coisas, elas acontecem na nossa vida quando a gente desperta. E esse despertar, ele traz vida para a nossa vida. Ele traz mais habilidades, ele traz mais desenvolvimento, ele traz mais conexão com quem nós somos, com a nossa verdade, com a nossa autenticidade. E quando nós estamos conectados com a nossa essência, que é a nossa verdade, gente, nós podemos inspirar muitas pessoas. Mas a gente se torna seres únicos. Ninguém copia. Então, convido a vocês a olhar para o essencial. Marcela, hoje aconteceu algo que mexeu com você. Algo essencial toca a nossa alma, toca o nosso coração e com isso faz com que a gente desperte. E nós precisamos bancar esse despertar. Não desistir. Porque às vezes a gente enfrenta situações, a gente se depara com situações que a gente diz: não, não quero mais, não vou mais. Deu para mim. Não. Não desista. Não desistam, gente.